Так, Hare Krishna, então, arte sadhana, livro de Onshpasala Bhakti Pramod Purusha Maharaj. Bom, em vista da grande importância e responsabilidade envolvida em dar e tomar iniciação, é lamentável que a maioria das circunstâncias, tanto o discípulo como o guru, estejam desqualificados para o seu rol, e se perde o valor dos sacramentos. Certas pessoas se autodenominam gurus, ainda que não possuem a gravidade necessária para a missão. Eles meramente atuam no rol de um maestro espiritual fidedigno por insolência. Assim mesmo, um discípulo de nome somente pretenderá ter a humildade do buscador espiritual. Essas duas classes de pessoas se encontram entre si e se utilizam mutuamente para a gratificação material, assim como a riqueza, a fama, o prestígio, a reciprocidade entre elas está restringida a esses ganhos flutuantes antes de mais nada, ou seja, não existe nada de valor para elas, né? Podem assumir o rol, talvez inclusive se ocupem na adoração da deidade, estudo das escrituras, mas todas essas atividades são superficiais e carecem de substância interna. Por isso, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele escreveu em seu poema Quem é um Vaishnava? Vaishnava aqui, né? Fala, aumente este humilde servo de Radha Krishna, Varshabhanadevi, Varshabhanavi Daita Das, cifrando suas esperanças no Kirtana, canta sonoramente os nomes do Senhor. Aqueles que possuem vida espiritual em abundância pregam a mensagem do Senhor. O que seja que se fale a respeito de Krishna sem a vida da realização se assemelha a nada mais do que um cadáver. Bhaktivinoda Thakur também declara em seu livro Canções do Sharanagati que a vida do devoto é o processo de rendição ensinado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Shikam Sharanagati Bhaktera Prana. Esta rendição consiste em 6 atividades diferentes, todas as quais devem ser executadas. Se as pessoas não são revividas pelo processo de rendição, logo em qualquer atividade de pregação, ainda que se ocupem, né, será meramente como simples atores que desempenham um papel entre o cenário. Se a pregação dos princípios religiosos é levada a cabo deste modo, não cabe esperar que os seus pregadores se convertam em... O que é isso? Quase como bobos da corte, deve ser isso. Rasmerreiro, sei lá que é essa palavra. Acho que é bobo da corte. Por tal motivo, Asmerreir, né? Acho que é isso, é bobo da corte. Por tal motivo, aquele que não tenha o peso da realização espiritual não deve ficar orgulhoso. Perdão. Por tal motivo, aquele que não tem o peso da realização espiritual não deve denegrir o glorioso sítio destinado ao Guru supremamente magnífico. A pessoa cujo coração está cheio de desejos pela gratificação sensual, materialista, não deve pretender ser um buscador genuíno da verdade espiritual simplesmente como uma maneira de extrair algum benefício posterior do caminho espiritual. Se essa falsidade invadir tanto o mestre espiritual como o discípulo, logo não cabe esperar que nenhum deles alcance nada aproximado ao bem último. Nosso muito adorável Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu, né? Aquele que tem sido abandonado
Perdão. Aquele que tem sido abandonado pela tigresa do dinheiro, das belas mulheres, e a fama é verdadeiramente um Vaishnava. Somente uma alma assim está realmente desapegada, tal alma é um devoto puro. A criação ilusória do nascimento e da morte, repetidos, é derrotada em sua presença. Bom, Krishna mesmo, ele diz que se faz um grande esforço Krishna, ele diz que se deve fazer um grande esforço para chegar ao ponto de adorá-lo com propriedade, em outras palavras, chegar à posição de poder iniciar a outros no ato de adorá-lo. Mas as pessoas de atos virtuosos, daqueles que desapareceu o pecado, me adoram com grande severidade em seus votos livres de confusão e da vida sensual. Bom, a síntese é que aquele que está cego pela ignorância pode desempenhar o papel de um grande papel de um guru, mas não poderá remover a cegueira da ignorância dos outros. O Skanda Purana dá a seguinte etimologia da palavra guru, né? A sílaba GU se refere à escuridão da ignorância. A sílaba RU significa isso que a impede, né? Então, o sentido guru é assim nomeado porque radica a escuridão da ignorância dos demais. Como logo pode ok, vamos lá. Então, como pode alguém que esteja coberto pela ignorância dar conhecimento espiritual, divino e transcendental, consistente no conhecimento metafísico de Deus e a criação do processo da criação e o processo do serviço devocional, a meta do amor por Deus? Né? Perguntei. Ao contrário, as pessoas desqualificadas que se apresentam falsamente como mestres espirituais estão ocupadas em atrair sua própria ruína sobre si mesmas e sobre o mundo. A relação entre o mestre espiritual e o discípulo é algo sumamente importante, é uma grande responsabilidade, certamente é uma questão de vida e morte, porém, à mercê da ambição de proveito, né? De se aproveitar, prestígio e adoração, seguem sendo pessoas irresponsáveis que tratam de uma forma muito superficial. Eles tratam isso de uma forma muito superficial, como uma brincadeira de meninos. Bom, se deve ver o meu Gurudeva como uma grande personalidade, o único leme que pode navegar através do incomensurável oceano de sofrimento material e levá-la ao outro lado. Ele que planta a semente da devoção no meu coração, e logo ele coloca água, né, rega com a água dos divinos sons do nome de Krishna e o conhecimento escritural. A semente logo germina e cresce até que finalmente transpassa o rio Viraja e que conforma o limite entre esse mundo e o próximo. Quando minha trepadeira devocional cruza o mundo espiritual, os mundos espirituais, para entrar nas divinas moradas de Krishna, Dwarka Mathura, finalmente o mais belo Dham, Vrindavana, meu Guru, coloca ao redor das árvores do desejo dos pés de lótus de Krishna, dando-me a oportunidade de saborear os deliciosos frutos do amor de Deus que maduram nela, né? Que amadurecem nela. O Guru é meu único amigo verdadeiro,
neste mundo e no mundo seguinte. Ele é de tal modo minha única divindade adorável. E se eu nascimento, perdão, se eu neciamente eu penso dele como um ser humano ordinário, com certeza que todo o meu canto de mantras, minha adoração à deidade, certamente todas as minhas atividades espirituais serão infrutíferas, como as oblações de manteiga clarificada nas cinzas do fogo do sacrifício. Sr. Krishna mesmo ele diz ao seu querido associado Uddhava: um discípulo deve considerar o mestre espiritual meu próprio ser e nunca faltar com respeito a ele. Da mesma forma, ele não deve ser invejado, considerando ele como pessoa comum, pois ele é a soma total de todos os semideus. É um verso chamado Bhagavatam, do capítulo 11. Não se deve considerar o mantra devata, o auguro, como distintos entre si. As pessoas mais pecaminosas pensam que o mestre espiritual é um ser humano ordinário como eles. Se alguém comete ofensas e se chateia e fica chateado com ao Senhor, né, Supremo, o mestre espiritual perdão. Então, se alguém comete ofensas e chateia, né, e deixa o Senhor Supremo chateado, o mestre espiritual pode interceder ante o Senhor em nome do discípulo. Por outro lado, se o mestre espiritual fica chateado com o seu discípulo, Krishna nem sequer vai olhar para o ofensor. Tampouco deve uma pessoa pensar que os demais deuses e deidades vão oferecer respeito a tal ofensor. Portanto, se deve ter grande cuidado em agradar ao mestre espiritual. Qualquer palavra pronunciada que o mestre espiritual pronuncie, né, deve ser considerado como revelação védica. Todo aquele que desobedeça suas palavras e o rejeite suas diretrizes não tem a possibilidade de alcançar nenhuma classe de felicidade. Comparando o ato de se render ao mestre espiritual ou fazer peregrinações, austeridades, recitar orações e mantras, a meditação, a concentração, seguir regras e regulações, manter votos, se banhar e dar caridade, são todas ineficazes para a purificação pessoal. Por outro lado, o serviço aos pés do lado do Guru, em outras palavras, os esforços para satisfazê-lo, é a essência da prática espiritual de um discípulo. Ainda que se arrisque a própria vida, não deve se abandonar as instruções, né, do mestre espiritual. Uma pessoa deve estar disposta a deixar a vida ao serviço do mestre espiritual. Ainda que a pessoa certamente faça um esforço para entender as palavras do preceptor, o discípulo nunca deve criticá-lo, nem tentar demonstrar uma ausência de lógica nas mesmas. Aquele que conhece o segredo de satisfazer Krishna e se ocupa constantemente na vida da devoção, não se deve considerar inferior ao Guru. Ainda que lhe falte conhecimento, gramática ou lógica. Em relação ao discípulo, não tem autoridade para julgar os atos do Guru, né? Por outro lado, se os discípulos têm alguma pergunta sobre seu próprio serviço, não é incorreto que remitam o juízo ao Guru com a instrução de aceitar o seu veredito. Se uma pessoa tenta provar que é mais inteligente que o mestre espiritual, sua queda será inevitável. Existe um provérbio bengali que diz, né, aquele
que é demasiadamente esperto para o seu próprio benefício, né? Termina com uma corda ao redor do pescoço. Bom, glossário: Partha Sarathi, né? É o motorista de Arjuna, né? Krishna. Então, continuando aqui, o Siddhanta. Krishna encontra com Kubja antes de entrar na arena da luta, na qual foi convidado por Kansa. Kubja fazia ungüentos para Kansa, e nesse momento Krishna e Balarama pedem os melhores ungüentos. Kubja representa Prithvi, a mãe terra, e também uma expansão de Satyabhama. Se diz que Kubja era corcunda por conta do peso de carregar governadores corruptos. Ela oferece ungüentos com fragrância. O aroma é uma qualidade da terra. O que define a terra é o aroma. Quando Krishna e Balarama visitaram Vasudeva e Devaki depois de matar Kansa na prisão, Vasudeva e Devaki lembraram do estado aishvárico no qual Krishna se apresentou para eles no momento de seu nascimento. Krishna mostrava 4 braços e diversos ornamentos, então Vasudeva e Devaki ficam com as mãos juntas e começam a oferecer diversas reverências. Eles se relacionam em um sentido de respeito, glorificando o Senhor Supremo, e aqui Krishna percebe que está envolto em outro estado de humor devocional, porque Nanda e Yashoda teriam corrido para abraçá-lo, porém Vasudeva e Devaki ficaram com as mãos juntas, mostrando grande respeito por Krishna. O Bhagavatam descreve como algumas gopis não conseguiram sair da casa para se encontrar com Krishna no prelúdio da Rasa Lila, no momento em que Krishna toca a flauta. Algumas dessas gopis são os sábios de Dandakaranya. Eles se encontraram com Sri Ramachandra, Krishna, em Treta Yuga, e receberam dele a promessa de que em uma aparição posterior conseguiriam se relacionar conjugalmente com eles. Esses sábios, que nasceram como gopis, mas não tiveram a oportunidade de se associar com as Nityas Siddha Gopis, não receberam os sânskaras necessários para participar do Rasa Lila nesse momento. E o Bhagavatam explica também como essas gopis que não conseguiram sair de suas casas, abandonaram o corpo, posteriormente se uniram com Krishna. Porém, os comentaristas do Bhagavatam explicam que nenhum dos devotos morre no Krishna Lila, porque uma morte não nutriria a noite de Rasa Lila. O que se explica é que tudo que impedia que as gopis se encontrassem com Krishna foi destruído, já que a intensidade e anseio que elas sentiam recompensou a falta de associação com o Nitya Siddha Gopis. Assim, elas refinaram o seu prêmio e tiveram acesso ao Rasa Lila. Portanto, esse fogo causado pela cobiça em separação de Krishna reduz a cinzas qualquer obstáculo. Da mesma forma, a vida dos Mahatmas, os obstáculos não causam desânimo. Na realidade, eles estimulam o anseio de obter Krishna. Esse anseio facilita a união. A forma pessoal de Krishna não é fácil de ser concebida, ela na realidade é mais difícil de ser concebida do que a forma pessoal de Krishna. O que o Bhagavad Gita está falando é que os devotos estão falando sobre a forma de Krishna. É muito difícil de conceber e entender, não é algo tão fácil. Krishna está em toda parte, mas mesmo assim está se movendo para a colina de Govardhana, para Nandagram. Isso é algo bem difícil de entender. Prabhupada Bhaktisiddhanta não aceitou nenhum Siddha Purusha de Vrindavan, esses babajis de lá. Ele não deu nenhum reconhecimento a eles, mas reconheceu Vansidas Baji Maharaj, que era um Raga Bhakta em Vatsalya Rasa, e de um ponto de vista externo se envolvia com coisas censuráveis, mas mesmo assim Prabhupada Bhaktisiddhanta aceitou. Existe um exemplo dos Puranas de que um Brahmana Pandita que tem muito conhecimento extraiu toda a fortuna de todas as escrituras, mas não dividia isso com ninguém. Então, na sua próxima vida, ele teve que nascer como uma árvore de manga. Ela ficava carregada de mangas muito apetitosas, estavam ali e ninguém comia. Elas ficavam ali pingando seu néctar, mas ninguém conseguia comê-las. Baladeva Debushina, no seu Govinda Bassa, explica que a conclusão do Vedanta é trazida pelos textos Bhadnarayana e também Upanishads. Então tratam desse aspecto que é muito difícil ser entendido de certa maneira. Esse conhecimento último da verdade absoluta não é para todo mundo, pois é bem difícil de ser entendido. Baladeva Debushana
diz que a teoria dos impersonalistas, que a unidade é muito difícil de ser percebida, de que a variedade é um conhecimento comum, de que o conhecimento de que tudo é um segredo, não é bem assim, porque ele fala que entender a unidade e a diferença ao mesmo tempo, isso sim é difícil de entender. Os passatempos de Mahaprabhu são divididos em duas partes. Sesha Lila, metade dos 24 anos de Mahaprabhu, seus passatempos finais, que são divididos em duas partes. Madhya Lila, para os primeiros 6 anos, e os demais, Anta Lila, para os últimos 12 anos. Os primeiros 24 anos são significantes e doces, que basicamente é o tema de Chaitanya Bhagavata. Kashyapa disse a Aditi: por que você tem se lamentado dessa forma? Por que você se arrependeu dela? E por causa do seu grande respeito pelo Senhor, e por que você respeita ao Senhor Shiva e a mim? Um filho de seus filhos será considerado entre os santos. Os devotos irão glorificá-lo pela fama pura, a qual será igual ao Senhor. Nimai Pandita realizou seus passatempos de infância de uma maneira muito arrogante. Ele apareceu muitas vezes perto de Gadadhara Pandita, tentava evitá-lo. Gadadhara sempre tentava fugir dele, indo para o outro lado da rua, mas Nimai dizia: Gadadhara, vem aqui, eu quero falar com você. E então ele se ocupava em alguma discussão filosófica e fazia uma pergunta. Gadadhara respondia, mas Nimai respondia derrotando o argumento de Gadadhara. Então ele ficava confuso, em uma situação um pouco embaraçada, por isso Gadadhara fugia. Mas na realidade isso também dava prazer a Gadadhara Pandita. Ele dizia: Nimai Pandita é tão perfeito e tão doce, mas ele é de uma beleza extraordinária, mas tem uma falha, ele não é um devoto de Krishna. O Haribhakti Vilas 191, há muito tempo atrás, ainda perdeu a boa fortuna como resultado de ser sido amaldiçoado pelo grande sábio Durvasa. Ainda assim, pela força de seu cantar, esse rei dos mantras recuperou sua boa fortuna. O verso 6, Sadhusanga Krishnanam e Matrachai, 53, de Ajamva Pishwaranambhavan, 76, Patram Pushpam falando Toyam, o versinho que a gente está estudando. Agora a tradução é: a suprema ocupação, o Dharma, né, para toda a humanidade, é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor. É transcendental. Esse serviço devocional tem de ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Filosofando, o mal é aquilo que nos distrai.